Olá, Nery, já vi que você entrou na sala, talvez tenha sido a primeira para entrar. Seja bem-vinda, logo mais a gente vai começar a aula, deixa o pessoal começar a entrar. Já tem algumas pessoas na sala de aula, vai ser um prazer eu poder conversar com vocês essa noite. Tá? Vamos esperar um pouquinho mais o pessoal chegar. Quem tiver mais entrando na sala aí, quiser dar uma boa noite para a gente vai aceitar. Ó, a Nery está falando que está direto no Rio Branco, no Acre. Legal, Nery, legal que você está aí por aí. Eu nunca fui aí ainda dar curso, vou sempre no Brasil, viajo pelo Brasil todo para dar curso. Nunca fui no Rio Branco para dar curso. Vamos ver se um dia a gente vai para lá. Boa noite, Maria Rosângela, do Piauí, legal. Piauí já fui, já dei curso em Teresina. Muito legal ali. Recife também, a Márcia do Recife, boa noite, Márcia, também já dei curso no Recife e provavelmente volto esse próximo ano agora para Recife para dar mais um curso de EFT no Recife. Tá? Vamos ver quem vai chegar mais por aí. Ingrid, boa noite, no Rio de Janeiro. Semana passada eu estava no Rio de Janeiro, Ingrid. Dando um curso ali também. Tá. Já está entrando mais gente na sala, logo mais a gente já começa a nossa aula de como usar a EFT para melhorar a nossa energia da prosperidade. Tá? A Melissa de Lisboa, boa noite, Melissa. A Rosária, tudo bem? Legal, boa noite para você. Legal. Vamos logo mais, um pouquinho mais, a gente já começa a dar o início à nossa aula. Eu acho que ainda nem são 10 horas ainda. Aliás, 8 horas da noite no Brasil, são 11 horas da noite aqui na Alemanha, estou falando diretamente da Alemanha, são 11 horas da noite. Mas ainda faltam alguns minutos, faltam uns 7 minutos para ser mais exato, falta 7 minutos para começar, às 11, para dar as 11 badaladas das 11 horas, e aí a gente começa a aula, tá? A Valéria também entrou na sala. Legal, Valéria, boa noite. Vamos ver quem entra mais. Logo mais a gente vai começar. Como usar a EFT para melhorar a energia da prosperidade. É um tema bastante amplo, bastante profundo. Eu espero que a gente possa aproveitar legal o que eu puder falar nessa hora que nós vamos ficar juntos. Eu acho que vai ser de grande valia para o nosso aprendizado. Tá? Luiz, legal, Luiz Fonseca falando de Brotas, lugar lindo, Luiz. Boa noite para você. Só vamos esperar um pouquinho mais. Eu vou dar quem já está entrando na sala, fica agora. A Kellen também, boa noite, Kellen, a Fátima de Genebra. Fátima de Genebra, é isso? A Fabiana de Brasília, boa noite. A Graça, boa noite também. Muito boa noite para todos vocês.
Quem está em Portugal, quem tá vendo esse vídeo em Portugal, são 10 horas da noite. Aqui da Alemanha são 11 horas da noite. Tá? E no Brasil, em Brasília, são 6 horas, são 8 horas da noite. Para alguns, quem está no Rio Branco, no Acre, Rio Branco, no Acre, acho que são 6 horas da tarde ainda. Tá? Liliane, boa noite, Liliane. Vamos esperar um pouquinho mais para dar começo à nossa aula. Tá? Eu vou... Se vocês estiverem me ouvindo bem, dá um toque aí se está tudo bem ou se eu preciso gritar mais. Tá? A Kellen voltou de novo. Boa noite, Kellen. Petite, boa noite. Dá um ok para mim para ver se meu som está legal. Tá? Se meu som estiver legal, ótimo. O som está tudo bem? Ótimo. Então eu vou falar nesse nível, eu vou falar nesse volume. Não posso gritar muito também, porque eu não posso acordar os vizinhos do lado. Eu moro num apartamento e sempre a gente tem que se preocupar com os vizinhos aqui. Tá? Eu vou deixar, na primeira meia hora da aula, eu vou mostrar alguns slides para vocês, algumas coisas, alguns temas bastante interessantes. E depois, no final, depois de 30 minutos, nós vamos fazer um exercício juntos e depois eu vou deixar reservado o resto da aula para vocês fazerem algumas perguntas, tá? Então, guardem suas perguntas. Se tiverem perguntas, guardem para depois que a gente vai conversar sobre isso, tá legal? Eu não vou poder ficar respondendo pergunta agora, porque senão vai ficar muito confuso, tá? Então, não escrevam perguntas agora, deixem para depois, eu não vou responder agora, tá legal? Gente que está entrando na sala agora, minha boa noite para todos vocês, eu desejo tudo de bom. E esperamos entrar em 2017 com o pé direito na prosperidade, certo? É isso mesmo. Mais 5 minutinhos e logo a gente vai começar a nossa aula, tá? Simone, boa noite, Simone. Tilei, boa noite. Vamos nos preparar. Aqueles que estiverem interessados no conteúdo dessa aula, a aula vai ficar gravada, vai ficar no YouTube, vocês podem ver sempre no YouTube, nós vamos fazer um exercício juntos, que eu espero que seja de bom proveito para vocês, assim como é para mim, tá? Sempre foi eu sempre aproveitei muito bem todos esses exercícios da EFT. Me escreve aí, oi Graça, boa noite, Graça. Marli, boa noite. Ivani, boa noite. Tem cada vez mais gente entrando na sala. Isso é bom, tá? Escreve para mim aí alguém que não conhece ainda a EFT e a eficácia da técnica da EFT. Tá? Pode dar um toquezinho aí para eu saber se tem alguém que não conhece nada da técnica. Luciene, boa noite. Luciene, está entrando cada vez mais gente na sala. Mais uns minutinhos. Vamos ver, quem não conhece, eu gostaria de saber que se tem alguém aí que não conhece a técnica da EFT.
Ieda também entrou na sala. Boa noite, Ieda. Logo mais, a gente já está... Mais 2 minutinhos, a gente começa. Marli, do Rio. Boa noite, Marli. Viviane, boa noite. Sueli, boa noite. Ó, tem um monte de gente já na sala. Isso é legal, a gente poder falar para muita gente. Eu espero que todo mundo possa aproveitar. Tá? Agora já não dá mais para seguir ninguém. Não dá, tá entrando muita gente. Gente, uma boa noite para todos. Vamos começar a nossa aula agora. Tá? E eu não vou mais ficar olhando o chat. Então, não adianta mais agora vocês ficarem escrevendo nada para mim, né? Porque eu vou me concentrar apenas no conteúdo da aula e depois, logo depois, eu vou apresentar os slides, vamos fazer exercícios e depois, sim, eu vou olhar, eu vou ler qualquer comentário ou pergunta que vocês fizerem, tá? Então, não escrevam pergunta agora, que não vai adiantar. Ok. Então, bom, legal. A Márcia Petit está falando que não conhecem a EFT, ótimo. Eu vou falar bem rapidamente o que é a EFT e nós vamos fazer um exercício, todo mundo vai fazer juntos, é muito simples, muito fácil de se fazer. Bem-vindos, bem-vindas a essa nossa aula ao vivo pelo YouTube. E eu coloquei o nome dessa aula como Como usar a EFT para melhorar a energia da prosperidade. Nós vamos ficar mais ou menos 1 hora aqui. Fiquem comigo. Eu acredito que o tema é bastante interessante. Eu coloquei um exercício muito importante para o nosso caminho da prosperidade. E nós vamos fazer esse exercício daqui uns 30 minutos, mais ou menos, tá? Antes disso, eu gostaria de dizer, se vocês quiserem aproveitar, essa aula está em conexão com a próxima aula que eu vou dar semana que vem. Quarta-feira que vem, no mesmo horário, não na quinta, na quarta-feira que vem, dia 21, eu vou dar uma aula também, trabalhando como prosperar usando a EFT. É uma continuação dessa aula, mas o importante é que para você poder participar daquela aula, você vai ter que clicar num link. Esse link está aqui embaixo. Se você olhar aí embaixo, embaixo da minha tela aí no YouTube, tem uns textos ali e tem um link para você entrar na sala de aula. Tá? Já clica nesse link para você não esquecer. Quando você clicar, você vai ter que editar, você vai ter que colocar seu e-mail, seu nome, seu e-mail, e aí você já está registrada para entrar na sala de aula a semana que vem. Tá bom? Então fica aqui o recado, participem da aula semana que vem, é muito importante, ela é uma continuação da aula de hoje, onde nós vamos parar hoje, nós vamos continuar na semana que vem. Tá? Então, é legal vocês se inscreverem. Não deixe de se inscrever, não. Se inscreva agora para não esquecer. Eu vou dar esse aviso agora, no meio e no final da aula, vou dar esse mesmo aviso para vocês se inscreverem na nossa aula do dia 21. Tá bom? Enfim, alguns de vocês já me conhecem. É um prazer estar aqui com vocês de novo. E alguns de vocês talvez não me conheçam. Tá? Então, é um prazer conhecê-las. Eu sou o Enéas, eu trabalho como coach de vida, eu ajudo pessoas a saírem de onde estão, dos seus entraves, vamos dizer, dos seus buracos, e superarem obstáculos, e chegarem aonde quiserem. E, para isso, eu uso principalmente a técnica da EFT. Alguns de vocês talvez não conheçam ainda a técnica, ela é muito simples, ela é um nome para técnicas da libertação emocional. Nós vamos usar leves toques das pontas dos dedos em alguns pontos da acupuntura e assim criamos uma sintonia energética que nós superamos os nossos entraves. Esses entraves podem ser entraves na questão física, problemas físicos como uma certa dor,
ou até certas doenças, doenças crônicas, e também pode ser muitas vezes entraves na questão emocional, tá? Principalmente na questão emocional, de como a gente não consegue resolver certos problemas na nossa vida. Entre eles está o tema da prosperidade. Olha, prosperidade, no fundo, é tudo na nossa vida. Nós precisamos ser prósperos na vida. Quando eu falo prosperidade, eu digo tudo, assim, no sentido de prosperar na saúde, prosperar na vida, prosperar na felicidade e também não, por que não, prosperar no dinheiro. E esse é mais ou menos o nosso grande desespero, né? Por que a gente não consegue prosperar na parte financeira? Porque a gente tem tantas dificuldades. Por que a gente tem tanta dificuldade em prosperar na parte financeira da nossa vida? E eu diria aí, por isso que eu coloquei o nome da aula hoje de energia da prosperidade. Existe uma grande energia. O problema não é o dinheiro, o problema também não é a falta do dinheiro. O problema é como eu, como você, como a gente se relaciona com o dinheiro. Como a gente se relaciona com uma vida próspera. Esse seria o grande problema. Provavelmente você já ouviu falar nos entraves do caminho da prosperidade, no sentido de crenças, né? Eu acredito em tal coisa, por isso eu estou limitado a tal coisa, as tais famosas crenças limitantes. Ora, crenças limitantes têm um papel muito importante dentro do nosso caminho da prosperidade. É por isso que tanto não vai ficar para a próxima semana para nós falarmos dessas crenças limitantes. Porém, elas não servem para nada, elas não são importantes enquanto pessoalmente, não nos ajustarmos na nossa sintonia com a prosperidade. Então, eu diria que o problema está em nós. Não querendo colocar a culpa nem em mim, nem em você. Não é colocar a culpa, tá? Mas é apenas ajustar essa sintonia. E é isso que eu gostaria de passar hoje para vocês, tá? E nós temos muitos temas importantes e interessantes. Eu acho que a aula vai ficar super agradável, super legal. Quando, no decorrer dessa aula, eu vou mostrar alguns slides, vou mostrar algumas na parte teórica, a teoria, e também vou mostrar um exercício que a gente pode fazer todos os dias. A gente pode não, a gente deve fazer todos os dias, que é exatamente para ajustar a nossa sintonia com uma vida próspera. Eu lhe pergunto, eu vou fazer essa pergunta agora e vou fazer essa pergunta também durante o exercício que nós vamos fazer depois. A pergunta é, como você vê para si próprio na sua vida a prosperidade? Não é uma pergunta para você responder agora, mas para você ficar pensando. Como você se vê numa vida de prosperidade? Essa pergunta é chave para o nosso caminho, no nosso desenvolvimento de uma vida próspera, de vida de fartura, de riqueza, de saúde, de felicidade, de bons relacionamentos, enfim, com uma ótima vida para frente, né? O grande problema é que nós estamos muito presos no passado e essas tais das crenças limitantes são bloqueios do passado, né? E o que é o passado para nós? O passado é apenas aquela percepção, aquela frustração do que não está acontecendo agora, que aconteceu alguma vez e não está acontecendo agora. Mas isso a gente pode mudar. A gente pode mudar muito bem a nossa percepção desse passado, tá? Então, fiquem aqui. Isso vai ser tema para essa aula de hoje e para a aula da próxima semana, quarta-feira, dia 21. Voltando a lembrar, quem quiser participar da aula do dia 21, é só clicar aqui no link aqui embaixo, olha, aqui no texto aqui embaixo tem um link, aperta o link e se inscreva, bota seu nome, bota seu e-mail e você já vai estar inscrito para a aula da quarta-feira que vem.
tá bom? Bom, eu comecei querendo falar um pouco de mim, comecei a falar mais da EFT, né? Mas eu trabalho como coach de vida, ajudo as pessoas a tirarem esses entraves, principalmente na área dos relacionamentos, na área financeira ou na área de saúde, tá? E tenho tido muito bons resultados com isso. Eu moro na Alemanha, estou falando aqui a partir da Alemanha. Para mim são 11 horas da noite já, ou seja, por isso que eu estou um pouco cansado, um pouco com a voz rouca. A voz está um pouco rouca pelo cansaço e pelo frio. Aqui está muito frio. Hoje eu não vi a luz do dia um momento sequer. Tá? Tá muito frio aqui, é inverno, mas a gente vai levando, né? Às vezes eu vou ao Brasil, às vezes eu vou a Portugal para dar cursos sobre a técnica da EFT. Os cursos são muito legais também, as pessoas participam e se aprendem bastante também nesses cursos. Então, se você tiver a oportunidade algum dia de participar de um curso de EFT, vá. Vá porque aprende muita coisa legal também, tá? Então, é sobre isso que eu queria falar de mim, tá? Em questão da energia da prosperidade, eu vou falar um pouco da minha história também, tá? Quando eu descobri que eu não estava bem em sintonia com a prosperidade, aí então é que eu pude dar a volta por cima. Tá? Eu pude começar a mexer um pouco melhor na minha energia, na minha vibração. Vamos usar a palavra vibração. Quando eu pude melhorar a minha vibração em relação ao que eu chamava o que eu entendia como vida próspera, aí sim a minha prosperidade começou a melhorar, a minha vida próspera realmente floresceu. Tá? Na minha história, eu sempre tive prosperidade no sentido, por muitos e muitos anos eu tive prosperidade no trabalho, com muito dinheiro, com trabalho, com posição, com carreira, com amigos, enfim, foi uma vida muito legal. Mas chegou um momento que eu fiz um clique assim, eu não me dei conta disso, mas eu fiz um clique e falei, não quero mais nada disso. Eu comecei a ver de uma maneira contrária. Eu comecei a ficar, eu uso a palavra medo, eu comecei a ficar com um certo medo de encarar a prosperidade, medo do que os outros iam pensar, medo da inveja dos outros, enfim, eu fui, de uma maneira inconsciente, eu fui rejeitando a prosperidade, até que, olha, eu fui caindo num poço. Eu fui caindo num poço e não sabia o que era. Tentava de tudo, fazia cursos sobre como prosperar, fazia aquelas técnicas de visualização, de afirmações, e não conseguia subir, estava caindo cada vez mais ladeira abaixo. Tá? Até que uma vez, no momento, eu fiz um exercício de EFT, por isso eu dou muito crédito à técnica da EFT. Num exercício da EFT é tão simples, a gente fica batendo nesses pontos aqui, mas eu me dei conta, me lembrei num momento específico, que eu falei que eu quis dar um basta na minha vida de prosperidade. Foi uma coisa assim, sabe daqueles momentos que a gente fala, não aguento mais essa vida, muita responsabilidade, muito trabalho, muita dor de cabeça, não quero mais saber nada disso, como seria bom eu ficar numa rede, só deitado na rede, sem mais nada, com uma vida muito simples. Foi isso que eu pensei para mim. E nesse momento foi assim como foi um baque na minha vida, foi uma mudança muito grande. A partir desse momento eu só fui ladeira abaixo. E só voltando anos depois, eu diria uns 15 anos depois, é que eu me dei conta desse momento que eu fiz esse desejo, né, esse pedido. É como a gente faz um pedido para o gênio da lâmpada, né? Cuidado com esses gênios da lâmpada, eles existem, tá? A gente faz esses pedidos inconscientes e depois não tem como segurar. Eu não conseguia mais segurar, eu só estava caindo ladeira abaixo. Eu larguei a minha carreira, larguei meu trabalho, larguei minha posição, larguei meus amigos, larguei tudo. Tá? E só depois que eu comecei, quando eu fiz a EFT, eu me dei conta de tudo isso, eu me dei conta de como eu estava
No inconsciente, eu estava vibrando de uma maneira errada. Tá? No nível inconsciente, porque no nível racional, eu queria prosperar, eu estava lutando, estava tentando, trabalhava, tentava, mas nada dava certo. E eu acredito que essa minha história pode soar muito parecida com a história de vocês também. A gente trabalha e não consegue, a gente tenta alguma coisa e não consegue, a gente tenta fazer um curso e não consegue, a gente faz as visualizações e não consegue. Por que isso? Porque a nossa energia não está sintonizada certo, nós não estamos vibrando certo. Então, é esse o tema da aula de hoje. Como a gente pode ajustar a nossa sintonia? Como a gente pode ajustar a nossa vibração da prosperidade? E pode ter certeza, o momento que a gente ajusta, tudo começa a florir, tudo começa a prosperar, a gente começa a ver fartura em toda parte, a gente vê gratidão em toda parte, tá? As coisas começam a engrenar de novo, como uma locomotiva, ela começa a rodar, as rodas começam a rodar de novo, girar, a locomotiva começa, no começo, ela é devagar, mas depois ela pega a velocidade. Então não esperem, isso seria uma enganação, eu não quero enganar vocês, mas não esperem que vocês, por fazer um exercicinho, um breve exercício de uma aula de hoje, já vão, amanhã já vão ganhar na loteria, né? Ou ganhar promoção. Essas coisas até pode acontecer, não estou dizendo que não pode acontecer. Acontece, eu já vi gente fazendo exercício da EFT, muda a energia toda, no dia seguinte as coisas já começam a florescer de uma maneira impressionante. Tá? Conseguem ganhar mais dinheiro, conseguem ganhar mais amigos, conseguem um bom relacionamento, conseguem ganhar um novo emprego, vender um apartamento, essas coisas eu estou cansado de conhecer, eu conheço muita gente assim. Tá? Mas o que eu quero dizer é que é todo um trabalho. O trabalho tem que começar agora. O trabalho da mudança da energia começa agora. Tá? No momento que a gente começar, a gente vai vendo cada vez mais essa engrenagem funcionando e a locomotiva muito rápido, andando muito rápido também. Tá legal? Gente, eu estou vendo que vocês estão escrevendo aí no chat. Eu não vou olhar o chat agora, eu falei para vocês, eu não vou olhar, vocês me desculpem, que senão vai me distrair aqui da aula, vai distrair vocês da aula, eu vou começar a passar os slides agora. Por favor, eu vou ter o maior prazer em responder cada frase de vocês, cada pergunta de vocês, mas no final. Tá legal? No final, deixa para o final. Agora eu não vou ler os chats mesmo, porque não dá para fazer, não tem como. Tá bom? Então vamos lá. Nós vamos eu primeiro vou passar alguns slides falando da teoria, do que eu quero falar, como que isso funciona na gente, como a gente se bloqueia, a teoria de como a gente se bloqueia na nossa vida, em vários termos, em vários sentidos. Tá? E depois a gente vai fazer um exercício de EFT juntos, porque eu quero que vocês saiam dessa aula de hoje com uma diretriz, com a engrenagem funcionando, começando a funcionar para pegar velocidade depois. Tá? Então, esse é o meu desejo sincero para vocês, sair dessa aula hoje com uma luz, uma certa diretriz de como começar essa engrenagem. Tá legal? E eu sei que muita gente já conseguiu isso, eu trabalho com muita gente, sei de muita gente que já conseguiu, fazendo os exercícios da EFT, eu próprio sou testemunha disso, eu próprio sou prova disso, vamos dizer, tá? A gente pode ajustar a nossa energia da prosperidade. Se tanta gente assim conseguiu, por que você não pode conseguir também? Eu tenho certeza que você pode. Tá? Então, agora, dá um tempo, eu vou colocar aqui os slides, eu vou apresentar os slides. Enquanto eu apresentar os slides, vocês não vão ver a minha cara. Tá? Eu vou ficar falando apenas os slides, eu vou tentar passar rapidamente os slides, e depois eu volto para vocês verem o meu rosto de novo, e a gente conversa e faz o nosso exercício da EFT. Valeu? Então, vamos lá. Deixa eu passar os slides.
Agora já deve estar entrando o slide. Tá, já entrou o slide agora, então eu vou falar, gente, esse é o nosso dilema, tá? Nós queremos melhorar a nossa energia em relação à prosperidade, mas nós temos um dilema. Aí a pergunta é a seguinte: por que eu não atraio prosperidade? Porque às vezes as coisas dão erradas para mim, porque eu estou sempre na pendura, porque isso, porque aquilo, né? Existe uma razão e essa razão está na nossa sintonia, como nós podemos vibrar essa prosperidade. Tá? Então vamos lá, vamos passar. É o que a gente pode chamar de, quando a gente não está em sintonia, é o que a gente pode chamar de bloqueios do inconsciente. Existem certos bloqueios que a gente não fica ciente da coisa, está num outro nível do nosso cérebro, não no nível racional, está no nível do inconsciente, a gente não consegue perceber, a gente não sabe. É por isso que fica aquela coisa, tipo, eu trabalho um duro e não sei o que está acontecendo, eu não consigo ganhar dinheiro, eu fico só perdendo dinheiro, só gastando, as coisas não dão certo para mim. Às vezes a gente pensa até que a locomotiva está indo do lado errado, não é? Então, mas por que isso? Porque nós não damos conta de muita coisa, muita informação que vem a nós. Essas informações, eu posso chamar até de desafios, são desafios e ameaças na nossa vida. Ameaças que a gente vai recebendo, a gente vai engolindo. Muitas delas, a gente consegue resolver rapidamente. A gente não presta tanta atenção, a gente não se preocupa tanto com isso, a gente resolve. Mas muitas vão acumulando. E muitas desses desafios, dessas ameaças, vão se acumulando no nível do inconsciente, a gente não percebe. Tá? E elas vão criando, chega uma hora que elas, é aquela última gota, né, transborda o copo. Tá? E transborda o copo muitas vezes no nosso sistema nervoso. Nós ficamos nervosos, agitados, estressados, preocupados, e sem dúvida é natural isso, a gente ficar estressado, preocupado, nervoso, né, porque a vida não está dando certo, porque a vida não está como a gente gostaria, porque, né, enfim, não tem prosperidade como a gente gostaria. Esse estresse, apesar de natural, a gente sabe mesmo que não é bom para nós. Só que a gente não sabe como tirar esse estresse. Né? E eles vão se acumular, isso vai se acumulando, chega uma hora que explode. A gente não consegue mais saber o que fazer da vida. A gente fica vamos dizer, condicionado de tal maneira que a gente fica atolado. A palavra seria atolado. Tá? Então, esse estresse todo, ele vai se acumulando durante a nossa vida através do que nós vivemos na vida. São os pensamentos que a gente teve durante a vida, são as atitudes, são os desafios. Tá? Toda a maneira de como nós vivemos agora é um reflexo, é um sintoma de tudo que nós experimentamos no passado. E aí, então, aí que entra o que eu chamei logo no começo, eu falei das crenças limitantes, né? Que foram coisas que entraram na nossa vida de alguma maneira, e a gente começa a pensar que, poxa, eu não posso, eu não tenho condições, eu não vibro direito, eu não consigo me sintonizar direito com essa vibração legal da prosperidade e tudo mais. Tudo isso é reflexo do nosso passado. Tá? Mas, assim como esse reflexo do passado, né, nós somos reflexo desse passado, nós estamos vivendo limitados com esse medo, dessas crenças limitantes, nós podemos sair disso. Nós podemos dar uma volta por cima disso com muita certeza. Tá? Então, eu espero que seja claro para vocês esse conceito do que essas crenças limitantes funcionam dentro da gente. Eu não gosto muito de usar aqueles velhos clichês. Sabe, existem alguns clichês de crenças limitantes, tipo, a vida é difícil, ou então clichês o que as pessoas mais gostam é aqueles clichês da ordem religiosa, né?
que rico não entra no reino do céu. Enfim, vocês sabem esses clichês todos, né? É muito difícil, dinheiro não nasce em árvore, né? Melhor ser humilde do que ser um rico e tal. Os ricos são muito snobs. Vários clichês dessa maneira que vão nos limitando, vão cortando a nossa vibração da prosperidade. Esses clichês existem, essas crenças existem, mas o que eu quero dizer agora para vocês eu não vou muito pelo clichê em si, por essas frases prontas, não. Eu vou mais pela nossa vibração, como nós estamos vendo isso, como nós estamos nos relacionando com o tema prosperidade. Por isso que eu coloquei aquela pergunta no ar, logo no início da aula, como você vê a sua vibração da prosperidade. Tá? Isso é o mais importante, isso que eu chamaria de um bloqueio do inconsciente, que não deixa de ser um medo, né? Olha, aqui só para uma pequena informação técnica de funciona, é que nós temos uma parte do nosso cérebro, que é o lobo frontal, tá? É o córtex pré-frontal, que é a parte da nossa personalidade, da nossa razão, é o nosso lado racional. É nesse lado do cérebro, bem aqui na frente, que nós pensamos e nós tentamos resolver as nossas questões. Só que o interessante é que o nosso estresse, as nossas preocupações, as nossas crenças estão no nível do inconsciente, os nossos entraves estão no nível do inconsciente. E esse nível do inconsciente está lá para trás, ó, fica atrás dessa parte frontal. Nós não conseguimos acessar essa parte. Tá? Então, na nossa vida moderna, que a gente tem que viver, a gente tem que competir, uma vida de muita competição, uma vida de muita correria, muito estresse, a gente vai colocando esse estresse todo, a gente vai tentando resolver o que a gente pode no nível racional, e no nível que a gente não pode, aquilo que a gente não pode resolver, a gente vai guardando atrás do nosso cérebro, no nível inconsciente. E chega uma hora que acumula, né? Vai acumulando, chega uma hora que não tem jeito, ou seja, a gente explode. Né? Esse é o resultado. A gente vai explodir e essa explosão pode ser de uma maneira somatizada na forma de uma doença crônica, ou pode ser simplesmente uma questão de tipo atolar. Estou atolado, eu não consigo prosperar na vida. Acho que você já viu esse filme antes, né? Eu não consigo prosperar na vida. Então a gente fica atolado com isso, por quê? Porque nós estamos muito sobrecarregados no nosso cérebro, com todas essas ameaças, desafios, estresse que acontecem na nossa vida. E nessa a gente fica preso numa armadilha, né? A gente está preso nessa armadilha, a gente fica atolado, a gente não consegue prosperar. A única coisa que a gente consegue fazer é, no máximo, respirar para sobreviver. Tá? Então, a gente não sabe aquela coisa que a gente não consegue. Existem desafios na nossa frente, existe um mundo incrível na nossa frente, um mundo de oportunidades na nossa frente, um mundo de fartura. O mundo é cheio de fartura, o mundo é cheio de opulência e a gente não consegue aproveitar. Imagina isso. Tá? Por que a gente não consegue aproveitar? Porque a gente está preso nessa armadilha. Preso, atolado com sobrecarregado com tudo isso que está aqui no nosso cérebro. Tá? Então, a gente tenta, no lado racional, a gente tenta resolver a vida, mas o que é esse lado racional, que é no nível aqui do córtex pré-frontal, essa parte inicial do cérebro, a única coisa que ele consegue fazer é resolver os problemas mais imediatos para sobreviver. Mas aquelas coisas mais de vibração mesmo, a verdadeira vibração, está lá no outro parte do cérebro, está na parte do inconsciente. E essa parte a gente não consegue acessar. Daí entra, o interessante é que aí entra a questão da EFT. A EFT é essa técnica de fazer esse tapping. Tapping são leves toques
nesses pontos energéticos, tá? Eu uso a palavra tapping. A EFT, quando usa essa técnica do tapping, ela está ativando, ela passa esse nível do pré-frontal, do córtex pré-frontal, e ela vai lá no nível do inconsciente. Ela resgata os nossos traumas do inconsciente. A EFT consegue limpar e tirar o estresse no nível do inconsciente. Por isso que é uma técnica maravilhosa. Eu conheço muitas técnicas de terapias, técnicas terapêuticas, e nada eu acho tão efetivo quanto a EFT. É uma técnica que a gente pode usar por nossa própria conta, fazendo exercícios nós mesmos, ou também a gente pode aprender para ajudar outras pessoas também. Tá? Então, a EFT, fazendo esse tapping, ela vai conseguir entrar nesse nível do inconsciente, ela vai tocar na amígdala cerebral, que é a parte da glândula que cuida que produz os hormônios da proteção, do estresse, do medo, do cortisol, a adrenalina, por exemplo. Tá? E ela vai dar uma mensagem, no momento que você faz esses toques, vai dar uma mensagem lá para a amígdala, falando está tudo em paz, está tudo tranquilo, você está tranquilo, não precisa se preocupar. E no momento que a gente fica tranquilo, em segurança, a gente consegue ter uma nova solução. A gente vê uma nova solução. Então, em momentos agora que a gente está meio desesperado, a gente não vê solução para nada, né? Nesses momentos que a gente agora não sabe mais o que fazer da vida, como fazer, como resolver, como pagar as contas, a gente fica sobrecarregado com isso. Tá? E ao fazer a EFT, a gente fica calma, a gente se acalma, e no momento que a gente se acalma, se sente seguro, a solução já está lá. Tá? Eu vou contar a minha história também, mas rapidinho vou falar também, aconteceu uma vez comigo, isso também. Eu estava preocupado, mas muito preocupado, como eu ia conseguir dinheiro para pagar as contas. Eu via o mínimo que eu precisava no mês para fechar um mês e falava, isso é impossível, eu não sei como conseguir esse dinheiro. Eu estava assim, preocupado, desesperado, para não dizer a palavra desesperado. Eu fiz o tapping, eu fiz esses toques e fiquei tranquilo. Com a tranquilidade, eu esqueci o assunto. O dinheiro começou a fluir de uma maneira natural. Quando eu me vi, no final do ano, eu vi que eu já tinha pago todas as contas, tudo aquilo que eu pensava que eu não ia conseguir fazer, eu consegui fazer, paguei as contas, o dinheiro fechou em todos os finais de meses, não tive dívidas e tudo mais. E eu dou muito crédito a esse trabalho de tirar o estresse, de ficar seguro, se sentir seguro e tranquilo na nossa vida. Tá? Então, eu mostrei esses slides aqui para dizer para você que você também pode fazendo esses toques da EFT, conseguir trazer essa tranquilidade para o nível do cérebro do inconsciente. E no inconsciente nós já temos a solução que nós precisamos. Tá? Então, veja só, aí nós conseguimos realmente entrar em sintonia com a energia da prosperidade. Tá? Se a gente fica ainda no mundo de estresse, no mundo de preocupações, no mundo de problemas e ansiedade, a gente não cresce, a gente não consegue se sentir em segurança. Mas voltando ali, se a gente trabalha na questão com a EFT, a gente trabalha nessa vibração da prosperidade, a gente já abre as portas para tudo. Tá? Tudo começa a se abrir para a gente começa a ver a vida com nova perspectiva. E realmente é isso que eu gostaria muitíssimo que a gente pudesse ter hoje, né, nessa aula, a gente pudesse aprender nessa aula de hoje. Tá? Então, deixa eu falar um pouquinho do que é EFT, para aqueles que não conhecem. EFT é uma sigla em inglês, o nome é Técnicas da Libertação Emocional. Eu costumo brincar dizendo que você transforma a sua vida na ponta dos dedos, porque você vai usar a ponta dos dedos para
fazer esses toques nos certos pontos da acupuntura, e nesses toques você faz uma transformação energética no seu corpo, na sua vida. Tá? É uma técnica muito simples, eu chamo de acupuntura emocional. Ela é de autocura, você próprio pode fazer e você próprio pode curar a sua vida. E é uma ótima ferramenta de autoconhecimento também. Tá? Então, nesse slide aí, você vê esse corpo cheio de esses canais energéticos. São os canais energéticos segundo a medicina da China, da medicina chinesa, da acupuntura chinesa. Nós temos esses canais energéticos onde flui dentro de nós a energia suficiente para que nosso corpo possa funcionar legal. E nesses canais energéticos existem pontinhos, que são pontinhos que a gente chama de pontos de acupressura, onde a gente pode tocar neles e a gente trabalha, a gente libera nossas tensões. E são esses pontos que a gente vai usar na EFT. Apesar dessa figura você ver vários pontos aí, na EFT nós usamos apenas 8 pontos. Por isso que é uma técnica muito simples, muito fácil de fazer, porque nós vamos usar apenas 8 pontos. Para qualquer coisa, né? Para, por exemplo, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, para relacionamentos, resolver problemas, entraves em relacionamentos, e também, como é o caso da aula de hoje, para trabalharmos a prosperidade. Então, esse é o incrível da EFT. Ela vai se basear nos princípios da acupuntura chinesa e misturar também técnicas da psicologia moderna. Não é só os toques nos pontos não da acupuntura, mas é também o trabalho com uma certa psicologia também. Tá? Esses são os pontos básicos que a gente vai usar na EFT. Não precisa ver, não se preocupe se você não os conhece ainda, não conhece esses pontos ainda. Eu vou falar logo depois. Eu vou mostrar para vocês quando o meu vídeo aparecer de novo. Agora, nesse slide, não adianta, não dá para ver direito, não. Mas são esses pontos que a gente usa na EFT. Tá bom? Enfim, vamos lá para uma questão prática, tá? E é isso que eu gostaria agora que vocês se compenetrassem e tentassem entender isso. Digamos, por exemplo, eu quero prosperar. Eu acredito que vocês estão na sala hoje para isso, exatamente como melhorar a energia da prosperidade, lógico. Então, eu quero prosperar, ou seja, é um desejo, é uma questão muito básica, muito clara para a gente, tá? Melhorar a nossa energia em relação à prosperidade. Então, como nós fazemos isso? Nós primeiro temos que passar pelo primeiro obstáculo, o nosso primeiro entrave, tá? E eu não consigo me sentir próspero, eu me sinto o quê? Eu me sinto na pendura, eu me sinto duro, eu me sinto preocupado. Tá? Tenta pensar em você agora, nesse momento, tenta ver você e veja como você se sente em relação agora à prosperidade. De verdade, de fato. Tá? Então, é muito difícil a gente se sentir, vibrar a prosperidade quando a gente está muito preocupado com a falta dela. E no fundo, a gente está muito mais preocupado com a falta dela do que com a prosperidade. Eu diria, então, o seguinte, vamos por esse lado. Tá? A Patrícia escreveu aqui, é só olhar a conta bancária e chorar. É verdade, Patrícia, eu entendo isso. Mas o que agora eu gostaria de começar a mexer na engrenagem. E isso é um ponto muito importante que eu quero que vocês entendam. Tá? Eu pus essa frase aqui, se eu não me sinto próspero, como eu posso, no fundo, entender o que é prosperar? O que é vibrar esse sentimento? Ora, o segredo mesmo de tudo isso, é o segredo que a gente viu alguns anos atrás, estava famoso aquele livro, A Lei da Atração, o filme O Segredo. Muitos de vocês talvez se lembrem ainda do filme O Segredo e tudo mais. O que era esse segredo? Era você vibrar, certo? Era vibrar a prosperidade. Mas muita gente se deu mal, não conseguiu
o segredo, não conseguiu a atração, a lei da atração, porque não conseguia vibrar isso, é óbvio. Como você vai conseguir vibrar um sentimento que você não tem? Tá? Então, nessa, a gente tem que fazer um truque. Porque esse é o primeiro passo, gente. Não adianta a gente pensar nas crenças limitantes enquanto a gente está preso ainda nessa questão da vibração. A lei da atração não funciona, o segredo não vai funcionar para a gente enquanto a gente está vibrando de uma maneira errada. É a locomotiva andando para trás. Tá? Então, para a gente começar a mexer na locomotiva para frente, a gente tem que, eu vou usar a palavra fingir. Tá? Fingir não no sentido de ser falso, mas a gente tem que atuar. Como se fosse um ator, ele veste a camisa, ali do seu personagem, ele é como encarna, né? Ele se encarna no personagem e aí ele vai em frente. Então, da mesma forma, nós, mesmo que a gente não tenha prosperidade, que a gente, como a Fabiana falou aqui, aliás, quem falou aqui foi a Patrícia, falou que é só olhar na conta bancária e chorar, né? Como que a gente pode vibrar prosperidade se a gente olha, né, o mundo aí, a gente olha a nossa carteira, começa a chorar, a gente olha a nossa conta bancária e chora, a gente abre, é só ligar a televisão e ver os noticiários, né, tanta roubalheira aí no Brasil agora, tanta roubalheira, e a gente começa a chorar, porque a nossa vibração está tudo muito negativo. Então, a gente tem que ser um bom ator, vestir a camisa do personagem próspero. Esse é o primeiro passo, é o primeiro segredo de uma vida da prosperidade. Espero que vocês entendam isso, porque é esse o tema da aula de hoje. Tá? Então, eu diria o seguinte, tá? Aí primeiro você vai precisar sentir como você se sentiria sendo próspero. Esse é o truque, tá? Eu pergunto, então, como você se sentiria, como você precisa se sentir, como se você se sentisse sendo próspero. Olha só o truque, tá? Como se, tenta colocar aí a vibração, tenta colocar a camisa, vestir a camisa do personagem próspero. Está tudo certo para você. Isso deixa bem claro, é diferente todos aqueles exercícios de afirmações, esses exercícios que tem na lei da atração, no segredo, em tantas técnicas por aí, são muito importantes e muito válidos, mas não adiantam, gente, não adianta se atrás do nossa orelha tem uma vozinha lá falando, não vai dar certo, eu sei que não vai dar certo, você não dá, a vida é difícil e tudo. Então, se não houver uma vibração positiva, não vai funcionar. Tá? Por isso, você tem que agir como se você já fosse próspero. Você tem que agir como se já soubesse o que é se sentir próspero. Tá? Então, eu pergunto agora para vocês, tá? Faço essa pergunta para você agora. Você conseguiria agir como se você já soubesse se sentir próspero? Você conseguiria agir dessa maneira? Talvez ainda não. É por isso que nós vamos fazer o exercício da EFT para mexer um pouquinho nessa vibração. Você pode dizer muito bem para mim, falar, mas isso não dá, porque eu não sou, eu vou ter que fingir, né? Eu não posso fingir, eu não posso mentir, eu tenho que ser realista, né? Nós damos um monte de desculpas assim. Né? A gente tem que ser realista, não dá, e coisa assim. Não, você não precisa fingir, não, é apenas você pode apenas começar a se comportar como se fosse alguém que vibre a fartura. Tá? Isso é legal, ou seja, começa a pensar, esse é um ponto importantíssimo no nosso caminho da prosperidade. Enquanto nós não entendemos esse ponto, não adianta nenhum exercício. Não adianta mesmo. Tá? Então, comece a se comportar como alguém que vibra a fatura.
como se você tivesse um cheque em branco para você. Alguém lhe dá um cheque em branco, um cheque que não é sem fundo, o cheque tem fundo, tá? Um cheque que tem fundo, ele é um bom cheque e tudo mais, tá? Então, você imagina você vibrando isso, imagina você se sentindo bem. Qual seria o sentimento primeiro? Eu vou traduzir esse sentimento para você agora. Seria a segurança, não é? Não pensar nisso? Sentimento de segurança. Então, de alguma maneira, nós temos que nos sentir seguros. Seguros para sair aí por aí, né? Seguros para sair por aí, vivendo como uma pessoa rica, rica de fartura, rica de felicidade, rica de beleza, rica de conhecimento e, por que não, rica de dinheiro. Tá? Ok? Então, é esse o trabalho que nós vamos precisar. Você não precisa sair por aí gastando, dando cheque por aí, não. Ficando gastando, detonando cartão de crédito, detonando talão de cheque. Não é isso, não é isso necessário para você se sentir rico. O que você precisa é vibrar como se fosse rico. Tá? Então, isso é importante. O importante é vibrar como se você pudesse gastar de maneira relaxada, se sentir seguro nessa situação. Tá? É isso que eu quero no exercício de hoje. Tá? Então, isso é a prosperidade. É a vibração de felicidade, de vontade, de prazer. A gente se sintonizar nisso todo momento. Tá? Se sintonizar. E isso, por favor, eu peço para você, tenta se sintonizar nessa vibração a qualquer momento do dia, mesmo que a sua vida esteja numa pendura, sua vida está assim, você está lá no ônibus, na fila do ônibus, naquela correria do dia a dia, se sintoniza numa vida perfeita, sintoniza na vida de segurança. Vamos usar a palavra segurança. Tá? Usa a palavra segurança para sentir seguro, como se você já tivesse muito dinheiro no banco. Não me vem agora com a desculpa falar, mas eu não tenho. Eu sei que você não tem. Também. Tá? Mas se você não vibrar isso de segurança, essa vibração de segurança, você nunca vai ter. Esse é o ponto. Tá? Esse é o segredinho que falta. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar a vibrar e nos sintonizar nesse momento. E para isso nós usamos o trabalho da EFT, que logo daqui 5 minutos eu vou fazer o exercício com vocês sobre isso. Tá? Deixa eu acabar de mostrar esses slides. Então, se a gente fica pensando sempre no negativo, eu não tenho, está difícil, não sei o quê, lógico que a gente só vai atrair mais coisas negativas. O universo atrai aquilo que a gente vibra. Se a gente vibra coisas negativas, a gente só vai atrair coisas negativas, só vai dar coisas negativas. Tá? Agora, se a gente vibra e foca em prosperidade, essa vibração interna só aumenta. É uma felicidade que só aumenta, tudo muda. Tudo muda na nossa vida. Tá? Então, de novo, não pensem que é fingir, não é isso. É atuar como se toda a riqueza vibrasse em você agora. E nisso eu poderia lhe perguntar, e não é mesmo? Afinal, nós não somos parte desse universo, e esse universo não é cheio de riqueza, cheio de fartura, cheio de opulência? É. Então, se nós somos parte disso, vibre essa parte. Tá? Se somos parte, vibre essa parte de opulência, de fartura. É importante, isso é muito mais importante, essa vibração é muito mais importante do que apenas cifras, de dizer, eu não tenho dinheiro no banco, eu não tenho dinheiro na carteira, né, reais, quem está em Portugal fala em euros, né, ou reais no Brasil, eu não tenho... o importante da prosperidade não é o real que você tem na carteira ou na conta bancária. O importante é a vibração. Com a vibração, isso vem. Tá? Pode ter certeza que com a vibração correta, tudo começa a fluir legal com vocês. E isso eu posso falar por experiência própria e experiência de tanta gente com quem eu trabalho. Tá? Então, vamos praticar. O que eu quero é que vocês pratiquem essa vibração em tudo, na carne, no osso, no sentimento, na pele, nas atitudes, em tudo isso.
Tá? Então, para isso, nós vamos fazer EFT. Obviamente, para a EFT, ela libera aqueles entraves que estão dentro do nosso caminho, certo? Então, nós temos que ver o que está no nosso caminho, no meio do caminho. Ok? Vamos tentar ver agora o que poderia estar no nosso caminho. Eu vou fazer 2 perguntas para vocês e gostaria que vocês respondessem por conta própria e respondessem assim. A primeira pergunta é: o que vem à sua cabeça de negativo em relação a praticar a prosperidade? Quando eu falo praticar a prosperidade, é nesse sentido de vibrar fartura, viver a prosperidade, vibrar a riqueza do mundo, mesmo se não tem dinheiro na carteira. Então, o que viria na cabeça de negativo? Por exemplo, vou dar uma dica, pode ser assim, tipo, eu não sei fingir, eu tenho que ser realista, isso é besteira, a gente tem que levar uma vida realista, o importante é ter dinheiro para pagar a conta no final do mês, o importante é ter dinheiro para dar o leite das crianças. Isso tudo são questões negativas que vêm na nossa cabeça, certo? Então, tenta, se você tiver um lápis e um papel aí agora, tenta fazer uma lista rapidinho de tudo que vier à sua cabeça de negativo em relação a esse exercício de prosperidade, de sentir prosperidade. Tá? E a outra pergunta é: o que haveria de positivo em eu me manter ainda com essa vibração de escassez? A primeira resposta no nível racional seria: não tem nada de positivo continuar vibrando essa vida negativa. Mas olhe bem para você e veja se não tem alguma coisa positiva aí. Por exemplo, para mim, viria para minha cabeça assim, tipo, eu prefiro ficar na minha, que é mais seguro, mesmo na minha pendura, mesmo nas minhas dificuldades financeiras, é mais seguro ficar assim do que ficar por aí pensando na vida, sonhando, não é? Então, veja só, essas 2 perguntas são chaves para o nosso exercício de agora. Tá legal? Então, tenta pensar nessas perguntas, eu vou voltar a elas logo mais, tá? Então é isso, gente. Se nós praticarmos a prosperidade, nós vamos aumentar a vibração positiva e vai atrair tudo de bom na nossa vida. Tá? Então vamos começar a praticar a prosperidade. Esse é o exercício que nós vamos fazer. Está sendo gravada essa aula e é um exercício que eu falaria para vocês fazerem todos os dias, tá? Porque muda a vibração mesmo. Tá? E quando você começa a mudar essa vibração, você começa a eliminar seus bloqueios, tá? Tudo começa você começa a vibrar nova energia, novos pensamentos, a sua vida muda, tá? E você melhora muito os seus resultados. Você vai ver a força interna que você tem, você vai começar a acreditar na força interna. E aí, sem dúvida, a vida fica muito mais fácil. Muito, mas muito mais fácil. Não adianta, lógico, você pode dizer, mas essa foto é só para enganação, a vida é muito mais difícil. Lógico que é. Tem momentos da vida que a gente tem que trabalhar e suar muito, e tem momentos que a gente pode desfrutar numa rede. Isso que eu quero dizer. A escolha é sua. Então, pratique a vibração da prosperidade, você vai sentir sucesso por toda a parte. Ok? Então, veja lá, vamos voltar de novo àquelas perguntas claras e básicas, tá? De como nós podemos tirar essa vibração negativa da cabeça. O que vem à sua cabeça de negativo em relação a praticar a prosperidade? E o que haveria de positivo em manter ainda a vibração de escassez? Tá? Nesse sentido desse exercício, tá? O que poderia vir de negativo, tipo, isso não vai dar certo, é fingimento, é mentira, o que os outros vão pensar, né? Tudo isso é apenas a questão de praticar a prosperidade. Eu não estou falando de prosperidade ainda, estou falando de praticar a prosperidade. Tá legal? Então, ficou com essas perguntas na cabeça, nós vamos começar o exercício da EFT agora. Eu vou mudar o nosso
Eu vou mudar os slides agora, vou parar o slide. Tá? E agora vocês vão me ver de novo. Tá? Provavelmente você já deve estar me vendo de novo aí. E agora, então, vamos lá. Nós vamos fazer o nosso exercício da EFT. Eu gostaria que vocês ficassem legais, com essa ideia na cabeça, a ideia de poder praticar a prosperidade em toda parte, tá? Praticar por toda parte. Ok? Então, vamos lá. Quem não conhece a EFT ainda, a gente vai usar alguns toques em alguns pontos. O primeiro toque que a gente vai fazer é nesse lado da mão aqui, no nosso lado da mão, tanto faz mão direita ou mão esquerda. Você pode me seguir, mantendo a respiração sempre solta. E depois a gente vai fazendo alguns toques aqui, enquanto a gente vai falando certas frases. Eu vou falar frases que eu acho que tem a ver com o que nós estamos falando aqui agora, que eu acho que tem a ver com vocês. Vocês podem mudar a frase com a sua realidade, molde a frase de acordo com a sua realidade. Tá legal? Então vamos lá, vamos seguir. Tenta medir primeiro todo esse peso. Tenta medir, se vocês conseguem medir até se possível, até de nota de 0 a 10, se conseguir dar nota de 0 a 10, a esse peso que vocês têm em não conseguir vibrar a prosperidade. Tá? Não estou falando em termos de ser rico, ser próspero agora. Estou falando em vibrar, ser grato, ter gratidão, vibrar a vida legal, sentir-se parte do universo, apreciar o universo, apreciar a riqueza no mundo, nos outros e tudo mais. Tá? Então, o peso de quanto vocês não conseguem ter isso agora. Tá legal? Então, meça de nota de 0 a 10. 10 seria muito peso e 0 está tranquilo. Ok? Então, vamos lá. Baseado nessa vibração, tá? Eu começo aqui, vamos começar nesse ponto aqui. Repitam comigo. Mesmo que eu não saiba ainda como praticar esse exercício da prosperidade, eu não sei fingir. Como eu vou conseguir vibrar prosperidade se eu ainda não tenho? Mesmo que eu ainda não saiba como, eu ainda assim me amo e me aceito profunda e completamente. Mais uma vez, mais uma frase. Mesmo que eu tenha todos os meus bloqueios ali no meu inconsciente, e eu tenha medo de praticar a prosperidade, achando que isso não vai resolver nada, eu ainda assim, lá no fundo de mim mesmo, eu aceito os meus sentimentos e me aceito como eu sou. E mais uma vez, mais uma frase, aqui ainda nesse ponto da mão aqui. Mesmo que lá no fundo do meu ser parece que é mais seguro para mim continuar na minha vida realista, na minha vida difícil, eu ainda assim procuro me aceitar como eu sou. Solta legal. Agora nós vamos à sequência dos pontos, tá? Deixa eu ver aqui algumas coisas que eu escrevi. Vamos lá, eu inicio aqui no início a sobrancelha, tanto faz um lado ou outro, tanto faz uma mão ou outra. Eu não sei como praticar esse exercício. Como eu posso me sentir próspero se eu não tenho prosperidade na vida? Eu não sei fingir, muito menos mentir.
eu realmente não sei como poder vibrar essa prosperidade. Eu vibro mais, aqui embaixo do braço agora, ó. Eu vibro mais os sentimentos negativos. É o dinheiro que falta, as contas atrasadas, a vida difícil. E se eu começar agora a ficar praticando essa prosperidade, se eu começar a ficar agora fingindo que sou próspero e depois não dá certo, eu vou passar como um bobo. E eu não quero isso, não. Por que ficar pensando que eu posso ser próspero se eu ainda não sou? Eu tenho que ser mais realista na minha vida. Eu tenho que ser muito realista na minha vida. Então é mais seguro eu ficar na minha vidinha de sempre. É mais seguro para mim continuar na minha vida de sempre. Mas e a prosperidade? Onde é que fica? Eu quero tanto prosperar. Talvez eu já esteja pronto para começar a praticar e fingir a vida da prosperidade. Inspira fundo, solta. Veja só, se vocês repararam, nós ficamos até agora trabalhando na tecla, pegando essa tecla da parte negativa, das minhas dificuldades, dos meus entraves, certo? A esse momento, eu acredito que agora você já deve ter ficado mais já deve ter mexido um pouquinho ali no cérebro para falar, não, eu estou pronto para praticar, eu estou pronto para me sentir próspero. Tá? Então, nesse momento, agora, então, nós vamos fazer as rodadas, continuar as rodadas, mas no sentimento de prosperidade, vibrando essa prosperidade. Tá legal? Se você acha que ainda está muito preso às questões negativas, tenta fazer um pouco mais do negativo também. Mas eu agora já vou passar para as frases positivas, tá legal? Vamos lá. Talvez eu possa começar a vibrar melhor essa prosperidade. Talvez eu possa começar a superar as minhas dúvidas, superar a minha ansiedade, superar o meu estresse, vibrando a vida de prosperidade. Talvez eu possa apreciar essa fartura, essa riqueza que existe no mundo. Talvez eu possa apreciar essa vida de prosperidade. Talvez eu possa me sentir parte desse universo tão próspero e vibrar tão bem essa prosperidade. Eu quero tanto viver uma vida de prosperidade. Eu quero tanto viver a minha vida, vibrar a minha vida. Eu vibro muito bem a minha vida na pele, na carne, no osso. Eu vibro essa prosperidade em toda parte. Eu sinto essa riqueza em toda parte. Eu vejo a prosperidade em toda parte. Mesmo que haja muitas visões, né, mesmo que haja
muitas imagens negativas no mundo, eu vejo também muitas coisas belas, muita riqueza, muita felicidade, muita saúde. Eu acho que eu já estou pronto para vibrar essa prosperidade e apreciar a beleza do mundo, apreciar a riqueza do mundo, apreciar a prosperidade do universo, apreciar até o dinheiro na carteira, apreciar o movimento todo das pessoas, apreciar o movimento da economia. É um intercâmbio, é uma energia. E eu estou pronto para vibrar essa energia. Eu estou pronto para viver a cada momento do meu dia vibrando essa energia. Eu estou pronto para vibrar a energia da prosperidade. Inspira fundo, solta. Legal. Veja, esse foi um exercício rápido, nós fizemos em 5, 10 minutos. Tá? Eu recomendo vocês fazerem isso todos os dias, 5 minutos por dia, 5, 10 minutos por dia. Vocês vão ver a diferença que vai dar, a engrenagem vai começar a mexer de novo, a locomotiva vai começar a funcionar e a vida vai começar a se encaixar melhor nos lugares. Existem muitas outras etapas para nós trabalharmos na questão da prosperidade. Por isso que eu estou convidando vocês, vou falar de novo aqui, eu estou convidando você para a nossa próxima aula, na quarta-feira, dia 21. É só você aqui clicar aqui embaixo, no link aqui embaixo, para se inscrever na aula. A aula precisa de uma certa inscrição, você tem que pôr seu nome, seu e-mail, e você já vai estar inscrito automaticamente na aula do dia 21, que vai ser uma continuação do trabalho que nós fizemos agora. Mas, mesmo que a gente continue no nosso trabalho, na nossa próxima aula, eu vou pedir para vocês agora, façam esse exercício sempre para poder vibrar sempre a natureza, vibrar na pele, na carne, no osso, vibrar essa prosperidade, poder apreciar a energia da prosperidade. Tá? Esse é o meu recado para vocês, é o meu desejo sincero para você. Todos nós podemos prosperar na vida. Tá? E não venha... A gente pode ter mil desculpas para dizer que não dá certo, que são as tais das crenças, né? Não vai dar certo por isso, não vai dar certo por aquilo e tudo mais. Vai dar certo, vou dizer para você, pode dar certo se nós mudarmos a nossa consciência. E para mudar a nossa consciência, nós temos que ajustar um pouquinho a nossa vibração. Né? E por isso que eu dei esse exercício de vestir a camisa do personagem, de um personagem próspero. Eu espero que você tenha entendido o recado. Ficou aqui o recado. Agora, já passamos 1 hora de aula. Eu agradeço vocês aqui, agradeço de ver o público que ficou aqui até agora. E agora eu teria o maior prazer em responder a qualquer pergunta que vocês tenham, tá? Vocês podem escrever agora no chat. Se tiverem alguma pergunta, podem escrever para mim, por favor. Tá? Eu vou olhar aí no chat e vou tentar responder. Tá bom? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Muita gente está agradecendo, legal. A Valéria fala que vai dormir com essa energia, maravilhoso. Valéria, não é só dormir com energia, é acordar amanhã também com ela, tá? A Kelly está agradecendo também. Gente, então, não esqueçam de novo, clica aí no botão aí embaixo, no link aí embaixo para se inscrever para a aula de quarta-feira que vem. Vale a pena.
A Rosália perguntando se pode fazer deitado. Pode, Rosália, pode fazer EFT deitado. A técnica ela é muito liberal, ela é muito simples, desde que você se foque legal nisso. Se você está fazendo deitado, mas está pensando em dormir logo e coisa assim, aí já não vai dar tanto certo. Você tem que estar bem sintonizada na sua, né, no que você quer trabalhar, tá bom? Se você estiver bem sintonizada, pode fazer deitada, não tem problema. Tá? Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. A Oliveira está perguntando por que se mistura tanto a EFT com o Ho Oponopono? Ora, não se mistura tanto. Você pode misturar se você quiser. Você pode misturar. Quando eu falo agradecimento, vibração, apreciação, isso é normal, isso é certo, porque se a técnica funciona, a técnica é certa, é correta e positiva, por que não? Elas são muito semelhantes uma com a outra. Acredito que tenha sido essa o teor da sua pergunta, certo? Não sei. Deixa eu ver. A Luciane está falando assim, sempre que faço EFT com você no computador, faz muito efeito em mim. Legal, Luciane. A Denise fala que tem tido vários desbloqueios com esses exercícios. EFT é surpreendente. Legal, legal. Gente, muito legal que vocês estão perguntando isso. Agora, se tiver alguma pergunta a mais, alguém que fez alguma pergunta que foi lá para dentro, porque o chat vai correndo muito rápido, não dá para pegar todas as perguntas, tá? Então, se alguém fez alguma pergunta e eu não consegui responder, faça a pergunta de novo, talvez eu consiga ver agora. A Ingrid está perguntando, é normal sentir sono depois de aplicar EFT? Muito, muito normal. Bom sinal de que as energias estão funcionando em você. Está soltando energia e você naturalmente sente sono. É muito comum bocejar de tal maneira que você não consegue parar de bocejar. Principalmente no começo, tá? A Fabiana perguntando se esse exercício pode ajudar a eliminar a autossabotagem. A autossabotagem, Fabiana, é um sintoma de entraves na nossa vida. Veja que no exercício de hoje nós não fomos muito a fundo nos detalhes desses entraves. É bom a gente entrar nesses detalhes, tá? Mas a autossabotagem é um sintoma dos nossos medos, das nossas crenças, de todo o nosso passado. Então vale a pena a gente ir um pouquinho lá no fundo e ver um pouquinho melhor isso e trabalhar essa autossabotagem. Vale a pena, a gente pode sair dessa. Tá? A autossabotagem nada mais é do que a resistência. Eu quero tal coisa, mas eu não consigo. Né? Eu quero ganhar dinheiro, mas eu não consigo. Isso são grandes resistências. Tá? Deixa eu ler mais alguma coisa aqui. Muita gente agradecendo, legal. Eu agradeço vocês, tá? Eu agradeço muito, sinceramente agradeço muito vocês mesmo por ter ficado aqui, por ter me acompanhado nesse exercício. Vamos ver a semana que vem se a gente pode fazer ainda mais exercícios de EFT. A Luciene está perguntando como posso fazer EFT para eliminar o sentimento de culpa em prosperar quando o país está essa loucura e tanta gente numa situação assim tão ruim. Ótima pergunta, Luciane. Ótima pergunta, serve para todos nós. Não quer dizer que a gente tem que ser meio egoístas. Eu não quero dizer egoísta nisso. Mas eu diria o seguinte, o que adianta a gente ficar sofrendo quando o país todo está sofrendo? Se você melhora, eu perguntaria para você, você não pode melhorar as outras pessoas também? Sabe como quando a gente anda de avião, se você já andou de avião, fala, a aeromoça lá apresenta primeiro, fala assim, no caso de falta de oxigênio, vai cair uma máscara, coloca primeiro a máscara em você para depois colocar na criança. Né? Então, você primeiro tem que estar bem para depois ajudar a criança ou um idoso, não é isso? Então, da mesma forma, se você está bem, se você está próspero, você vai ajudar o mundo, vai ajudar o Brasil. Senão não adianta a gente ficar o Brasil está atolado, então a gente vai falar, está todo mundo atolado, todo mundo na lama, eu vou ficar na lama também. Não. Se você sair da lama, você vai ter muito mais chance, muito mais oportunidade de tirar mais gente da lama do que se você continuar na lama, não é mesmo? Então, fica aí esse recado para você pensar um pouquinho. Gente, passou aqui, mas deixa eu tentar voltar atrás aqui um pouco
do chat, porque senão... Deixa eu tentar ler mais uma coisa aqui. A Raíssa pergunta assim, se não temos prosperidade e realizamos a EFT corretamente, nós passamos a ter ideias sobre como obtemos essa prosperidade? Com certeza. As ideias vêm muito mais claras para você. Tá? Vem muito mais clareza, vem muito mais tranquilidade. É por isso que eu falei no começo dos slides, falei da questão de segurança. Se a gente se sente seguro, tudo vai prosperar muito melhor. E a EFT, fazendo a EFT, trazendo essa segurança, tudo prospera melhor. Eu posso falar isso por experiência própria, tá? Vamos lá, vamos descer mais alguns comentários. A Adriana está dando uma sugestão de fazer uma aula sobre voltar à nossa essência. Legal a sugestão, Adriana, eu vou pensar a esse respeito, tá? A Tereza perguntando, a gente tem que ignorar o estado horrível do Brasil atualmente? Tereza, não é ignorar. É estar bem, é você estar bem para poder ajudar. Não é ser egoísta no sentido de ignorar isso. Tá? Eu espero que você entenda isso. Tá? Mas se a gente está bem, se nós estamos bem, a gente pode ajudar melhor. Senão, se está todo mundo no buraco e a gente fica no buraco também, o que a gente vai ajudar? Né? É isso que você falou? Agora você também coloca aqui, fala, cada decisão do governo me deprime. Nisso eu diria, então, o seguinte, para você e para todo mundo que se sente deprimido com esses noticiários daí, tá? Tenta fazer EFT para isso, seria a minha sugestão, porque não adianta, realmente não adianta, a gente não merece, aliás, os políticos, a situação no Brasil não merece, certas pessoas no Brasil, vamos dizer, não merecem a nossa depressão. Não adianta ficar deprimido por isso, não vale a pena, tá? O ideal, o importante é você ficar bem. Quando você fica bem, as pessoas em sua volta ficam bem. Imagina se nós criamos uma corrente onde várias pessoas ficam bem e ajudam várias outras a ficarem bem. Você vai ter aí, tudo pode mudar. Mas se uma pessoa começa a ficar mal, a outra fica mal, e fala, tem que ficar mal também porque está todo mundo mal, todo mundo vai para o buraco. Pensa sobre isso. Então, isso não é egoísmo, tá? Legal? Pensa melhor nisso. Deixa eu ver se tem mais algum... Ops. A Edivanete está falando que não consegue encontrar o link para a próxima aula. Está bem embaixo aí, Edivanete, embaixo da minha tela, tem aí o nome da aula, como usar a EFT para melhorar a energia da prosperidade. E embaixo vai ter 2 frases. Nessas frases tem um link. Pode procurar que está aí. Tá? E eu vou pedir também para o Roberto. O Roberto que está me ajudando. O Roberto deve estar ouvindo a aula agora. Para o Roberto pôr o link aí no campo do chat. Tá legal? Roberto, por favor, pode pôr o link aí. A Maria Davi, de Portugal. Legal, Maria, obrigado você. A Patrícia perguntando, quem já está inscrito precisa de outra inscrição? Não, Patrícia, não precisa. Tá? Então, acho que vamos ficando por aqui, acabaram os comentários. Ainda tem 100 pessoas, mais de 100 pessoas na sala ainda, mas já estamos na hora, né? Se não tiverem mais perguntas, fica para a próxima semana, de novo. Dia 21, quarta-feira, no mesmo horário, que é 20 horas de Brasília, 22 horas de Lisboa. E quem estava no Acre, no Rio Branco, no Acre, falou que era 17 horas. 17 horas no Acre, 18 horas em Manaus, 19 horas em Recife, Salvador, Fortaleza, 20 horas em Brasília. Mas não percam a próxima aula, dia 21. Tá legal?
Gente, vai ficando por aqui. Eu agradeço vocês. E tudo de bom. Uma boa noite para vocês. Se vocês não vierem na próxima aula, fica aqui um bom voto de bom ano, final de ano. A gente se vê também nesses últimos dias do ano ou nos próximos dias de 2017. Ok? Tchau, tchau. Muito obrigado. Eu vou terminar a aula agora.